Quero começar esse vídeo aqui pedindo desculpa porque a voz não está muito boa, graças a isso aqui, tá? Olha só, primeiro lugar, tá? Num torneio de voleibol aqui em Portugal. Então eu tô muito feliz e essa voz é por conta da gritaria. E hoje, apesar disso tudo, nós vamos falar de um assunto um pouco esquecido aí da galera em relação à gramática, que é o quê? Tipos de predicado. Então você vai entender como classificar um predicado verbal, nominal e verbo nominal com questões de concurso, é claro. Então já peço desculpa pela minha voz, quero agradecer a minha equipe, tá? Por esse momento incrível aqui, mas bora lá pro vídeo, bora estudar também língua portuguesa aqui na prática, porque você tá aqui do outro lado para isso, tá? Mas eu também queria deixar, ó, minha gratidão, tá? Minha felicidade por ganhar o primeiro lugar no torneio. Mas bora lá para a questão, porque isso também ajuda e faz parte aqui do canal. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia, tá? Eu peço paciência com essa voz de Pato Donald, tá? Mas dá para escutar tudo direitinho, dá para entender tudo, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto importante que é tipos de predicado e isso também tem a ver com análise sintática, tá? Então, você vai anotar aí todas as dicas que eu vou te dar, então já anota tudo no seu caderno e bora lá para a primeira questão, porque eu já tenho muita coisa para falar. A primeira questão vai falar o seguinte, vamos lá então, é uma prova da Marinha, soldado fuzileiro naval, e ela falou o seguinte, é uma questão simples e com essa questão aqui, com a explicação, você vai conseguir resolver a segunda questão do vídeo de hoje, que é muito mais complexa, tá? E ela fala o seguinte, em ônibus tem assento? E aí, né, beleza, é uma pergunta. Ele diz o seguinte, o predicado é... Olha só, pra gente começar aqui, a gente tem que entender o seguinte, predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então você vai fazer a marcação no seu caderno e vai escrever que predicado é tudo aquilo que não é sujeito, tá? E aí, dentro disso, você precisa lembrar de 3 situações. O predicado, ele pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Olha que interessante, só sabendo essas 3 informações, que são informações bem básicas, você já eliminaria como resposta a letra D e a letra E. Porque tanto a letra D quanto a letra E tem relação aos tipos ou classificação do sujeito. Então isso aqui tem tipos de sujeito, tá? Então beleza. E lembrando que eu fiz um vídeo aqui do canal com dicas para você classificar o sujeito, também está aqui na descrição. Então eu já cortei a letra D e a letra E e eu fiquei entre A, B e C. Para você conseguir acertar uma questão de predicado, de classificação do predicado, você vai fazer basicamente a análise sintática. Então tem que saber esse assunto também, tá? Olha só, quando eu falo assim, ó, o ônibus tem assento, ônibus aqui, gente, vai ser o meu sujeito, tá? Vai ser meu verbo transitivo direto e assento vai ser aqui o meu objeto direto, tá? Então olha que interessante. Você tem nessa alternativa um verbo transitivo, é um verbo transitivo direto. Então vamos fazer o seguinte, nessa questão aqui, nós temos um verbo transitivo direto mais, a gente coloca aqui, ó, o objeto. Então vamos colocar aqui, ó, mais o objeto direto, tá? O que a gente pode eliminar nas alternativas? A gente pode eliminar, por exemplo, a letra A, porque a letra A diz que seria aí um predicado nominal. Mas predicado nominal tem que ter ali dentro dele, dentro do seu predicado, um verbo de ligação. Então se você for pensar assim, ó, predicado é tudo que não é sujeito, o predicado é tem acento. Esse verbo ter não é de ligação, então eu não posso ter um predicado nominal. Eu também não posso ter um predicado verbo nominal, porque para eu ter um predicado verbo nominal, eu preciso ter um verbo transitivo, e aí eu preciso saber a classificação, mais um predicativo, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter é um predicado verbal, porque o núcleo do predicado, ó, o núcleo do predicado é um verbo que indica ação, não é um verbo de ligação.
Então, ficou bem fácil. Você anotou tudo, anotou tudo, anotou tudo. Meu Deus, quase que eu erro. Você anotou tudo. Então agora a gente vai fazer uma questão mais difícil e eu quero saber se você vai acertar. Então, bora lá para a questão de número 2. Aproveita e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Vou tomar uma água aqui para melhorar a minha voz. Enquanto isso, você faz o que do outro lado? Comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá? Você pode deixar até o seu like, ó, porque isso ajuda muito o canal, tá? Então agora, ó, garganta um pouquinho melhor, espero que vocês não se incomodem tanto, mas é o meu trabalho, eu tenho que vir aqui mesmo com essa voz. Bora lá para a questão número 2. A questão número 2 vai falar o seguinte, vem comigo fazendo passo a passo, tá? Uma questãozinha lá da SpaceX. O que ela vai falar? Olha só. A questão número 2 fala o seguinte, assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo, tá? Então, bora fazer o passo a passo pra gente ver, ó, vou passar aqui pra vocês, qual é o gabarito que você vai marcar. Aproveita, dá até um print aí na tela pra você ver, ó, qual gabarito você marcaria, tá? Então, bora lá pro passo a passo pra gente entender, tá? Qual é a resposta aqui dessa questão. Frase número 1 é o seguinte, tá? Soa um toque áspero de trompa, tá? Olha só. Soa o quê? Um toque áspero de trompa. Isso aqui, gente, vai ser então o meu sujeito, tá? Então, eu já fiz aqui a classificação. Esse verbo aqui, ele é classificado como um verbo intransitivo. Não há complemento nenhum, não há necessidade de complemento. Então é um verbo intransitivo. É claro, se você quer ficar fera na análise sintática, tá aqui na descrição para vocês a minha playlist de análise sintática, tá? Nesse caso aqui, eu tenho somente um verbo, eu tenho um verbo intransitivo. Tá? E reparem uma coisa, tá? Se eu tenho um verbo intransitivo e não tenho nenhuma característica, que são os predicativos, tá? E esse verbo aqui não é de ligação, então eu tenho um predicado aqui, vou colocar, ó, verbal, tá? Beleza. Já a próxima frase, os estudantes saem das aulas cansados, a gente vai fazer a mesma coisa. O sujeito aqui vai ser os estudantes, tá? Então é o sujeito. Aqui eu tenho das aulas um adjunto, adverbial, quase que eu falo adnominal, adjunto, adverbial, tá? E aqui eu tenho cansados, tá? Cansados vai ser um predicativo do sujeito, ou seja, é uma qualidade ou característica dos estudantes, tá? Se eu tenho isso, eu vou analisar agora o verbo. O verbo sair aqui é um verbo intransitivo. Isso porque eu tenho assim, ó, os estudantes saem. O que tem aqui é só adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Então aqui mais uma vez eu tenho, tá? Um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Se eu tenho essas duas informações, um verbo intransitivo, tá? Nesse caso, verbo intransitivo, mas eu poderia ter verbo transitivo direto ou também indireto. E se eu tenho mais uma qualidade ou característica do sujeito, eu tenho aqui um predicado verbo nominal, porque eu tenho uma característica, então a parte nominal, tá? E eu tenho aqui também um verbo, tá? Então ficou fácil, bora analisar a próxima frase. A próxima frase vai falar o seguinte, tá? Toda aquela dedicação deixava-o insensível, tá? O que deixava o insensível? Aqui, ó, toda aquela dedicação. Então, esse aqui é o meu sujeito, tá? Deixava quem? Olha que interessante, tá? Deixava, esse o é como se fosse ele, né? Tá? Deixava ele insensível. Insensível aqui, gente, não é uma característica dele, desse ozinho aqui. Então, aqui nesse caso, é um predicativo que eu tenho aqui, ó, é um predicativo do objeto. Nesse caso, completando aí, ó, insensível, dando uma ideia pro ele, para esse ozinho daqui, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Um verbo, mais uma vez, é um verbo transitivo direto, tá? Porque deixava ele, então esse ele aqui, na verdade, esse o é o meu objeto direto, tá? Vou colocar aqui. Insensível é uma característica do objeto.
Então, nesse caso, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, ó, mais, preste atenção, mais um predicativo do objeto. Então, eu tenho uma parte que indica característica e é uma característica do objeto, tá? E eu tenho o verbo transitivo direto. Então, aqui também eu vou ter um verbo nominal, ou seja, um predicado, ó, verbo nominal, tá? Então, você analisou, tem que fazer o passo a passo, a análise sintática. Agora, a gente vai, então, para a próxima frase. A próxima frase também fica assim: em Iporanga existem belíssimas grutas, tá? Olha só, belíssimas grutas existem em Iporanga. Olha que interessante, existem aqui, gente, é um verbo intransitivo. Aqui deveria ter até uma vírgula, né? Porque em Iporanga aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá? Aqui, ó, belíssimas grutas existem, né, em Iporanga. Eu também poderia falar isso, né? Então, aqui nesse caso, grutas, olha só, grutas, belíssimas grutas, vai ser então o meu sujeito, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho, olha que interessante, um verbo intransitivo, tá? Somente, não tenho mais nada. Então, se eu tenho só isso, não tenho nenhuma parte que indique uma característica ou qualidade, isso aqui vai ser um predicado, ó, verbal, tá? Lembre-se que essa frase aqui, ela está invertida. Existem belíssimas grutas. Na verdade, a frase é: belíssimas grutas existem, tá? Então, cuidado, porque a gente não tem aqui predicativo do sujeito, tá? Então, a gente tem aqui, nessa próxima frase, um predicado verbal. Bora para a próxima frase. A próxima frase vai falar o seguinte: devido às chuvas, os rios estavam cheios. Olha que interessante. Os rios aqui, ó, vai ser o meu sujeito, tá? Aqui, cheios é uma característica dos rios, né? Então, é um predicativo do sujeito. E estavam, gente, vai ser conhecido como um verbo de ligação. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui, ó, um verbo de ligação, tá? Os verbos de ligação, por exemplo, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tá? Então, tudo isso que eu tô falando tem aqui na descrição. Tem outras aulas aqui dos tipos de predicado, outras aulas para você entender aí o que é um verbo de ligação, tá tudo aqui embaixo, tá? Nesse caso, eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo aí do sujeito. Nesse caso, eu tenho aqui um predicado nominal, tá? Por que nominal, professor? Porque eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo aqui do sujeito. Então, essa aqui a gente também já classificou. A próxima também fica muito fácil, ela vai falar o seguinte: eram sólidos e bons os móveis, tá? Olha que interessante aqui. Eu posso fazer assim, eu já entendo que essa frase ela tá invertida, tá? Os móveis, ó, os móveis, vou colocar aqui para vocês, ó, os móveis, isso aqui é o meu sujeito, tá? Eram, esse eram é um verbo de ligação, sólidos e bons. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Olha que interessante, ficou bem simples e mais uma vez a frase está invertida. Eu sempre falo que você tem que tomar cuidado e aqui na playlist de Fluxossintática eu te ensino diversas técnicas para você não cair nessa pegadinha aqui, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa, lembre-se de assistir as aulas complementares aqui. Então, nesse caso, eu tenho um verbo de ligação, é claro, mais predicativo do sujeito, né, uma qualidade ou característica. Então, nesse caso, eu tenho também um predicado nominal, tá? Então, basicamente, a gente ficou assim. Na letra A, um predicado verbal. Letra B aqui, né? Verbo nominal, verbal, nominal e nominal. Agora a gente vai ver qual é o gabarito. Olhando as alternativas, a gente fez o passo a passo e a gente acaba descobrindo aqui que o gabarito, é claro, vai ser a alternativa A, tá? Nós temos, em primeiro lugar, um predicado verbal. Na número 2, um predicado verbo nominal. Depois, mais uma vez, predicado verbo nominal. Depois, um predicado aqui, como a gente pode ver, verbal. Depois, um nominal. Depois, outro predicado nominal. Eu falei que tinha muita coisa para você anotar. A primeira questão foi bem simples, a primeira um pouquinho mais complicada, mas se você anotou tudo, você vai conseguir gabaritar essa e outras questões de concurso, tá? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Lembre-se, tá? Lembre-se de fazer a anotação sempre, tá?
Não se esqueça também de assistir, é claro, as aulas complementares, elas vão estar aqui embaixo, tá? Antes de você comentar, professor, não entendi nada, calma, respira, porque eu já vou te ajudar, tá? Tudo na descrição, fácil para você aqui embaixo, fechado? Bom, vou ficando por aqui, obrigado, tô muito feliz com a medalha. Muito obrigado pela participação de todo mundo, tá? E um beijo e até a próxima.